Você ouve Bandeirantes Acontece. Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir. Ouvir. Bandeirantes Acontece. Jornalismo, Rádio Bandeirantes. Pensamento do Che. A Cordilheira dos Andes seria a Sierra Maestra da América do Sul e, por extensão, também da América Central. Neste domingo haverá o primeiro turno da eleição presidencial na Bolívia. Agora, dia 17, daqui a 2 dias. E se houver segundo turno na eleição presidencial, demora um bocado, só no dia 19 de outubro. São 2 meses, né, entre o primeiro turno e um segundo turno. De acordo com as pesquisas, é enorme a possibilidade de haver segundo turno. Claro que pode não haver. As pesquisas na Bolívia, como na maioria dos lugares, as pesquisas erram muito, inclusive mesmo os resultados apresentados perto da eleição. Há erros consideráveis. Mas se as pesquisas estiverem certas, haverá segundo turno. São 8 candidatos à presidência, alguns sem nenhuma chance. É o caso do Pavel Vargas, que é candidato independente. Na Bolívia é possível a candidatura independente. É o caso do Johnny Fernandes, da União Social Cristã. É o caso do Rodrigo Paz Pereira, do Partido Democrata Cristão. É o caso do Manfred Reyes Villa, da APB. E aí restam 4 candidatos. E 2 que apareciam há alguns meses como candidatos com chance considerável de um deles ir para o segundo turno. Nas últimas pesquisas, despencaram. É o caso do Eduardo del Castillo, que é o candidato do MAS, Movimento ao Socialismo, candidato, pois, do Luiz Arce, Movimento ao Socialismo que teve como principal figura de sua história o Evo Morales, mas que hoje não faz parte mais do MAS, o Evo Morales, ou o rompimento, já vamos falar sobre isso. O Andrônico Rodrigues, que preside o Senado, era apontado como alguém que poderia receber o apoio de Evo Morales, como alternativa ao candidato do Arce, Eduardo del Castillo. Mas o Andrônico Rodrigues, que tem um trabalho muito parecido com o de Evo Morales, porque está ligado aos indígenas de El Alto, aos cocaleiros, ao sindicato dos cocaleiros. Mas o Andrônico Rodrigues, ao lançar-se candidato à presidência, foi taxado por Evo Morales de traidor e perdeu qualquer oportunidade de receber o apoio de Evo Morales. E é oposição ao Arce. Então, a esquerda tem Morales, que não pode ser candidato por decisão da Justiça, uma decisão muito questionável. O Eduardo del Castillo, que é o candidato apoiado pelo Arce, e o Andrônico Rodrigues, que perdeu o apadrinhamento de Evo Morales e foi chamado de traidor. E as pesquisas mostram que, se houver segundo turno, se as pesquisas estiverem certas,
haverá 2 candidatos de direita no segundo turno boliviano. Um é Samuel Doria Medina. O Samuel Doria Medina, tivesse ele feito carreira no Brasil, certamente ele teria se filiado ao PSDB. Hoje, talvez estivesse no PSD do Kassab. Mas ele já foi, inclusive, representante na Bolívia da Internacional Socialista, não confundir com a Internacional Comunista. A Internacional Socialista, ela é muito flexível nas suas doutrinas, frágil em sua teoria, e acaba filiando gente de correntes muito distintas, né? Mas todas elas ali, quando muito, encaixadas no conceito de social-democracia, quando muito. Doria Medina é um sujeito riquíssimo, mas sempre trabalha, e até aproveitando a crise na esquerda boliviana, essa divisão irremediável a curto prazo, ele tenta ganhar parte desse eleitorado com um discurso de social-democrata. E não é explícito, mas também não é explícito como o Quiroga, já vamos falar do Quiroga, mas também é aquele que defende o choque fiscal, a austeridade. Tanto que ele disse que o principal problema da Bolívia, isso é risível, é o subsídio aos combustíveis. Obviamente, esse não é o maior problema da Bolívia. Mas é apenas para dizer que, ao apontar isso como o principal problema, ele já indica que a austeridade será uma palavra-chave se ele ganhar a eleição. Haverá austeridade fiscal, o que significa corte de programas sociais, de subsídios sociais, não de subsídios às grandes empresas, né? Isso não ocorre. Não ocorre no Brasil. Porque não adianta aqui no Brasil baterem no peito dizendo: temos 800 bilhões de reais em subsídios. Aí, 6 meses depois, temos 800 bilhões de reais em subsídios. Ué, não aconteceu nada. 6 meses depois, continuam os 800 bilhões de subsídios. Agora, programa de socorro social. Esses são facilmente atacados, né? E a Jorge Quiroga Ramírez, ele já foi vice-presidente e até ocupou a presidência quando morreu Hugo Banzer. Hugo Banzer, essa é a única comparação. Assim como Getúlio Vargas governou o Brasil um longo período, 15 anos, como ditador, e grande parte desse período ditatorial com características fascistas, um governo com muitas características fascistas, isso só começa a mudar em 41, 42, já com 3 anos de Segunda Guerra, mas o Getúlio volta eleito. Essa é a semelhança com o Banzer, porque o Getúlio voltou eleito e diferente, voltou um Getúlio reformista, mantinha nacionalismo, mas redirecionou o nacionalismo para a defesa das políticas de geração de emprego, de aumento do salário mínimo e, ao mesmo tempo, a defesa da manutenção da nacionalização dos recursos nacionais. Hugo Banzer não. Hugo Banzer foi um ditador militar, ou seja, teve um período como ditador, assim como Getúlio,
e já no fim da vida voltou eleito. Mas morreu durante o mandato, e aí Samuel Doria Medina era o vice, assumiu. Agora ele quer ser o presidente eleito. O Jorge Quiroga Ramírez. Jorge Quiroga Ramírez era o vice do Banzer e agora quer ser eleito. Quiroga, para simplificar, ele acena para os bolivianos e para os Estados Unidos que ele pretende ser o Milei da Bolívia. Esse é um movimento revelador dos tempos que vivemos. Né? A quantidade de gente que quer se apresentar como o Milei daqui ou de lá. O Milei virou parâmetro dessa gente. E esse é Jorge Quiroga, que fala em privatizar tudo, em cortar o máximo possível, não só os gastos, mas o Estado boliviano. E as pesquisas mostram os dois. Medina com alguma vantagem, mas Quiroga cada vez mais próximo. Enquanto Andrônico Rodrigues, o cocaleiro, do movimento dos cocaleiros e dos indígenas de El Alto, que já foi muito próximo, uma espécie de pupilo de Evo Morales, e hoje é chamado por Evo Morales de traidor. Ele, Eduardo del Castillo, o candidato oficial, candidato do MAS, candidato de Arce, vão despencando. A América do Sul, na sua parte de colonização espanhola, ou seja, excetuando as Guianas e o Brasil, né? Suriname, que era Guiana holandesa, Guiana francesa e a Guiana, que foi Guiana inglesa. E o Brasil, claro. Todos os outros, colonização espanhola na América do Sul. E, apesar disso, e até considerando que em alguns momentos, mesmo nos movimentos de independência e pós-independência, como existiu a Gran Colômbia, né? Ou seja, houve momentos de unidade, de regiões vastas. Isso aconteceu sob Bolívar. Mas, depois que houve os movimentos de independência e que os países foram se formando como nações independentes, é impressionante como, apesar do passado comum, apesar de muitas características comuns no modo de colonização espanhol, tanto na região amazônica quanto no sul, na Argentina, apesar disso, não há dois países iguais na chamada América Espanhola. Cada um tem sua peculiaridade. A Bolívia, isso foi sendo construído pela história política, pelas relações econômicas, pelo modo de produção, pelo investimento maior ou menor em educação, em saúde, pelas características até topográficas, geográficas. As diferenças foram se acentuando. A Bolívia é muito diferente do Peru, é muito diferente da Venezuela, do Equador, extremamente diferente do Chile. Mas há algo em comum, principalmente nesses países. E também no Paraguai. O claro domínio e a clara predominância, não só na apreensão da riqueza, mas também na política dos descendentes de europeus, principalmente espanhóis, mas não só espanhóis, mas uma imensa predominância, um domínio
das grandes empresas, das atividades econômicas, das atividades financeiras, da atividade produtiva, os grandes proprietários e os políticos, civis ou militares, os descendentes diretos de europeus. E os indígenas, que têm uma participação considerável na população paraguaia, na população boliviana, na população venezuelana, na população peruana, sempre estiveram à margem, ou apenas vendendo sua força de trabalho, ou atirados à mais completa pobreza. Tanto que Evo Morales foi o primeiro presidente indígena da Bolívia. E muitos dizem que foi o primeiro das Américas, mas o Benito Juárez, no México, ele era descendente de indígenas também, né? Benito Juárez, figura histórica no México. Mas o fato é que até 2005, a Bolívia foi uma sucessão de golpes. E militares derrubavam o governo, vinha um outro grupo de militares com outro tipo de apoio econômico e derrubava os golpistas. Era um golpe sobre o golpe. E a apropriação da riqueza sempre em pouquíssimas mãos. A Bolívia tem um elemento que é essencial na economia destes dias, que é o lítio. A Bolívia tem as maiores reservas do mundo de lítio. Chile também tem, a Argentina tem, mas as maiores reservas conhecidas, pelo menos, e esses mapeamentos não são feitos por esses países, né? Eles são feitos ou pelos Estados Unidos, ou pela China, ou pela Rússia, ou pela França, que fazem esses mapeamentos. O Brasil mesmo. O Brasil sabe das suas reservas de terras raras por informações que vêm dos Estados Unidos. É lamentável, né? Não se conseguiu fazer nenhum mapeamento. Mas a Bolívia tem, das reservas conhecidas, a maior reserva do mundo. Mas a Bolívia antes, mesmo quando o lítio era ignorado, a Bolívia tinha muitas riquezas minerais, tem muitas riquezas minerais, tem terras muito boas na parte baixa, aqui na divisa, Santa Cruz de la Sierra. Santa Cruz, que tem a maior parte da população, o maior crescimento demográfico é em Santa Cruz. A Bolívia tem, de acordo com o censo do ano passado, 11 milhões e 300 mil habitantes, cerca de... E tem até um eleitorado muito grande, proporcionalmente, são quase 8 milhões de eleitores e 11 milhões e 300 mil habitantes. E o voto é obrigatório lá. O voto é obrigatório na Bolívia. Lá também eles têm essa bobagem, como no Brasil, de voto obrigatório. E sempre foi isso. A marginalização da maioria. E no caso da Bolívia, a marginalização dos povos do Alto, de La Paz, de El Alto, a marginalização dos povos da Cordilheira, de Sucre, a marginalização dos pobres, ela se deu em todos os níveis. Oportunidade de educação, acesso à saúde, acesso ao trabalho, a não ser como mão de obra baratíssima, alienação total da riqueza do país,
e perseguições políticas, massacres. Quando a gente fala, por exemplo, no Peru, da matança promovida por Fujimori, ninguém está falando aqui do Sendero Luminoso, grupo maoísta, mas de comunidades em Lima massacradas pela turma do Montesinos, braço direito de Fujimori, os pobres. Como aqui no Brasil, a matança em favelas não é coisa recente. O Esquadrão da Morte já fazia isso durante a ditadura. Ali não era a perseguição política clássica, né? A repressão a opositores políticos. Era a matança de pobres. E na Bolívia isso significa a discriminação dos indígenas. E esses indígenas, quando viram um dos seus crescendo politicamente, disputando uma eleição e perdendo em 2002, mas ganhando outra, eles se mobilizaram em torno de Evo Morales. Evo Morales estabeleceu o Estado binacional. Isso não é uma expressãozinha qualquer. Era para mostrar que não é apenas um Estado que tentaria acolher as reivindicações e reconhecer as necessidades dos indígenas, mas respeitar e tomar como instituição nacional a cultura desses indígenas, seu modo de viver, seus valores. Por isso, binacional. E a Bolívia começou a abandonar índices trágicos de miséria, de pobreza extrema, e começou a crescer e a ter mais investimento social e crescimento econômico, mais trabalho, que os canalhas queriam chamar de esmola, mas não, era trabalho, geração de trabalho, mais gente produzindo, a riqueza cresceu, os índices de crescimento do país se tornaram impressionantes para os padrões da região. Houve uma clara elevação do padrão nacional de vida. Porém, vale notar, Morales cometeu um erro importante. Cometeu vários, mas um importante. Ele foi eleito, não havia reeleição, houve uma mudança na Constituição, estabeleceu-se a possibilidade de reeleição. Ele foi reeleito. E aí deram um jeito de considerar que o segundo mandato era o primeiro, porque o segundo era o pós-mudança constitucional. Então ele poderia se candidatar de novo, e aí é que seria a primeira reeleição. Ele candidatou-se, ganhou. Uma coisa é o conjunto de manobras legais. Outra coisa é o voto. A manobra existia, mas quando ia para a urna, ele era o escolhido. Ele ganhava a eleição. Porém, quando chegou quase no final do terceiro mandato, ele queria mais um. Aí não tinha jeito, não tinha argumento. Não havia mais a possibilidade de usar um sofisma. Ele, então, convoca um referendo para que o povo permita o fim do limite de uma reeleição. O povo disse não. Não. Manteremos o que está na Constituição. Só uma reeleição. Aí, na época, o Judiciário tinha controle do Morales e fez outra manobra. Falou, não, ele tem o direito humano de ser candidato. Quer dizer, um argumento quase desesperado, né? Mas como era do Judiciário, da Corte Constitucional, valeu. E ele foi candidato de novo. Aí entra o outro aspecto. O povo disse não para a possibilidade de reeleição. Mas quando ele tornou-se candidato, o povo disse sim. E o escolheu outra vez. Por todos esses acontecimentos sociais e econômicos inéditos na história boliviana durante o período Morales. Ele governou, no total,
mais de 13 anos. Porque em 19 houve um golpe de Estado. Os militares, muito influenciados pelos Estados Unidos. Morales não fez o que Hugo Chávez fez. Hugo Chávez tirou as Forças Armadas da Venezuela da área de influência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos deixaram de ser os fornecedores de armas, de treinamento, de exercícios militares conjuntos. E a Venezuela começou a comprar armas de outros países, principalmente da Rússia. Isso retirou das Forças Armadas venezuelanas aquela influência decisiva do Pentágono. Ainda há gente ali que é influenciada, que ouve coisas no ouvido, que ouve propostas, isso não há dúvida. Mas o conjunto das Forças Armadas venezuelanas deixou de ser tutelado pelo Pentágono. Na Bolívia isso não aconteceu. Esse foi outro erro de Morales. E eles derrubaram Morales. Bom, ele é derrubado, entra um governo provisório, depois a presidente que o substituiu foi presa. Todo mundo conhece a história. Uma nova eleição, Morales indica Arce, Luiz Arce, que foi ministro dele por anos e anos, ministro da parte econômica, da área econômica. E o Arce foi candidato, ganhou a eleição com o apoio do Morales e faz um governo desastroso. Desastroso. A Bolívia está mergulhada numa crise profunda. Está faltando comida, está faltando combustível subsidiado, mas não é o maior problema da Bolívia. Não é o maior problema da Bolívia. Definitivamente não é. E, além disso, houve casos de corrupção, houve aquela esquisitíssima suposta tentativa de golpe, que o Morales imediatamente denunciou como, na verdade, um golpe do Arce para sair como herói nacional, sujeito que desce até as portas do palácio, dá uma dura nos militares, esses enfiam o rabo entre as pernas e vão embora. O Morales falou, isso é uma piada. Isso foi organizado pelo Arce. O Arce, então, recupera uma denúncia que havia contra o Morales, manda para a justiça e consegue, então, uma interpretação nova da Constituição. Porque uma coisa é o limite de uma reeleição, mas não o limite de mandatos. Não é como nos Estados Unidos. 2 mandatos, não importa se consecutivos ou não. O Trump não são 2 mandatos consecutivos, mas ele não pode se candidatar de novo. Já está no segundo mandato. A não ser que mudem a Constituição como ele quer. Na Bolívia não havia isso. Mas, de repente, a corte resolveu dar essa interpretação. Morales está assim. Ele só não está preso porque ele está numa região onde ele é protegido pelos seus aliados de Morales, que o protegem fisicamente de qualquer incursão militar. E para evitar um banho de sangue, o governo não se arrisca. Mas ele tem ordem de prisão contra si e não pode ser candidato. Se as pesquisas estiverem certas, pela primeira vez depois de 20 anos, que a eleição do Morales, a primeira foi em 2005, final de 2005, ele toma posse em 2006, pela primeira vez, não haverá alguém que represente os indígenas, os cocaleiros, os trabalhadores, os pobres, os sindicalistas, no segundo turno. Se as pesquisas estiverem certas, poderemos ter um lamentável segundo turno entre Samuel Doria Medina e Jorge Quiroga Ramírez, aquele que quer ser um Milei da Bolívia. As cordilheiras
estão um pouco mais longe da Sierra Maestra, meu caro Ronald Gimenez.